Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os que estão conectados conosco nesta hora. Que Deus abençoe a sua vida através desse tempo e o meditar na palavra de Deus. Eu queria ler aqui da primeira carta de João, capítulo 5, dos versículos 13 até 15, onde o apóstolo registra o seguinte: Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O apóstolo João, ele fala aqui da importância da palavra de Deus. Estas coisas escrevi. João é um dos autores que escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas, escreveu o Apocalipse. Portanto, alguém que cooperou para que nós tivéssemos as Escrituras Sagradas. Com certeza, hoje, nós vivemos um desafio de cada vez mais abrir as Escrituras, ler o que nelas está escrito, meditar no seu conteúdo, entender o propósito de Deus através dela e colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos que são essenciais para que sejamos agradáveis aos olhos do Senhor no nosso dia a dia. Aqui, João, ele mostra que o propósito das Escrituras são variados. O primeiro deles é para que nós creiamos em Jesus Cristo. Então, o primeiro objetivo da palavra de Deus é revelar o plano salvador que Deus elaborou e executou. Conhecemos a história bíblica de como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e de como o homem se afastou desse Deus, infelizmente escolhendo o pecado. E o pecado, ele gerou a morte. O pecado passou a fazer separação do homem do seu Deus. Isaías 59:1 diz que os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então o pecado se tornou uma barreira que separa as pessoas de Deus. Mas Deus, ele decidiu, através de Jesus Cristo, prover um plano de resgate, de salvação. E isso nós temos registrado nas Escrituras. Graças a Deus que o Senhor achou por bem deixar isso registrado para que todos possam conhecer o plano, o projeto de Deus, possam entender o amor de Deus e o que este amor levou Deus a realizar para tirar o homem daquela condição de alguém separado e atraí-lo para que ele pudesse voltar ao Senhor pela fé em Cristo Jesus e pela entrega da vida a Ele. Por isso, a Bíblia, ela nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Também Atos 4,12, a palavra de Deus diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24, diz: carregando Ele mesmo, Jesus Cristo, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Tudo isso está registrado nas Escrituras. Deus achou por bem inspirar pessoas que registrassem isso, e hoje nós temos isso na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia. E nós podemos, através da leitura, sermos informados exatamente a respeito de como Deus agiu para trazer o homem de volta
a plena comunhão com Ele. Por isso, também, lá em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, as Escrituras, elas nos apontam o plano elaborado por Deus e o caminho a ser percorrido para que as pessoas possam se beneficiar dessa obra e serem perdoados e serem feitos filhos de Deus. Então, tudo isso nos aponta a importância da palavra de Deus. Os registros que estão aqui são preciosíssimos e, portanto, é necessário que as Escrituras sejam lidas, que a palavra de Deus seja lida, as Escrituras sejam lidas, para que possamos conhecer quem é Deus e tudo aquilo que Ele tem feito para abençoar as pessoas. Mas além disso, aqui João também diz que as Escrituras, elas nos foram dadas para que nós saibamos que temos vida eterna. Eu acho isso muito lindo. Então as Escrituras foram dadas, aqui diz, né, vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, a obra da cruz, ela foi realizada para nos devolver a possibilidade de comunhão com Deus e de ter a vida eterna. Por isso, quando alguém recebe a Cristo, ele passa a ter a vida eterna. Aí, João, no capítulo 3, versículo 36, diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Também, em João, capítulo 6, 47, fala que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Então, o alvo de Deus, porque o pecado havia separado o homem de Deus, o alvo de Deus foi, novamente, através da fé em Cristo, devolver ao homem a possibilidade de ter vida eterna na presença de Deus. Então, isso fala de eternidade. A nossa vida não se resume apenas aos dias que nós vivermos aqui na Terra. De fato, nós temos diante de nós uma eternidade. E essa eternidade é nossa a partir do momento em que nós estabelecemos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, e a nossa vida passa a girar em torno desse Jesus e da vontade que Deus expressa nas Escrituras para aqueles que creem. Então é tão importante que você que me ouve entenda, quando você recebe a Cristo, você recebe vida eterna. Você tem uma eternidade pela frente, a morte nunca vai ser um fim. A morte apenas é um momento em que você vai para um outro estágio, estar na presença de Deus, você que crê em Jesus Cristo. E tudo isso está registrado nas Escrituras. Deus inspirou pessoas que falassem a respeito disso, que nos mostrassem claramente, exatamente os caminhos a serem percorridos e as próprias bênçãos que estão inseridas nessa dádiva dada pelo Senhor, de pela fé nós recebermos a vida eterna. Lindo demais! Tudo isso aponta o grande amor de Deus e quanto é precioso se crer em Jesus como Salvador e Senhor. Porque não apenas nosso pecado é perdoado, não apenas nossa vida é transformada, mas a eternidade, ela é injetada no nosso coração. Só Deus é capaz de fazer isso. Por isso toda a glória, toda a honra e todo o louvor a Ele. Mas João, ele ainda fala nas entrelinhas que quando nós entendemos que temos a vida eterna, nós precisamos entender que temos que investir na fonte certa. No momento que você entende que Jesus morreu pelos seus pecados,
No momento que você entende que entregando a vida a Ele você se torna filho ou filha de Deus, no momento que você entende que crendo em Cristo você tem vida eterna, é óbvio que você precisa tomar decisões na sua vida de passar agora a viver para Deus, viver segundo a vontade de Deus. Você precisa investir na fonte certa. Por isso, eu gosto muito da palavra que está em Colossenses, no capítulo 3. Paulo escreve aos Colossenses, e ali ele diz, dos versos 1 a 4, portanto, vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que palavra tremenda, que conselho maravilhoso o apóstolo Paulo nos dá através deste texto. Quando nós temos Cristo, o foco da nossa vida tem que mudar. Nós temos que nos voltar cada vez mais ao Senhor. Nós temos que avaliar nossas prioridades. Temos que nos afastar de coisas que não cooperam para a nossa edificação, que não nos levam para mais perto de Deus, que não nos ajudam a nós entendermos aquilo que Deus quer e, consequentemente, termos a nossa vida transformada para sermos agradáveis aos olhos do Senhor. É tão importante você que me ouve realmente avaliar qual é o foco da sua vida hoje, em que você está investindo mais. Nós temos que ser sábios, porque Deus registrou nas Escrituras que Ele nos amou ao ponto de ter dado Jesus por nós, para que nós, crendo nele, fôssemos filhos. Mas também diz aqui que Deus registrou o que nós temos nas Escrituras para que nós saibamos que nós temos vida eterna. Isso aponta o amor de Deus e o desejo de Deus de se relacionar conosco por toda a eternidade. Algo maravilhoso. Mas necessariamente isso precisa nos levar a focar em Deus, a viver de uma forma cada vez mais sábia. A Bíblia, ela nos alerta, ela nos instrui para que nós sejamos pessoas sábias, que saibam investir de uma forma sábia o seu tempo, para que nós de fato conheçamos cada vez melhor a Deus e cresçamos cada vez mais na graça deste Deus Todo-Poderoso. Mas uma outra coisa que João fala aqui, quando você se conecta com Deus, quando você se torna filho pela fé, quando você sabe que pela fé nele você tem a vida eterna, você também agora passa a desfrutar de um outro privilégio. Você tem o privilégio de se relacionar com ele através da oração. Ele diz aqui no versículo 14 que eu li, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando nós conectamos com esse Deus pela fé, nós agora temos acesso ao trono e às bênçãos que esse Deus promete e proporciona àqueles que creem no seu nome. Pois ele diz, esta é a confiança que temos. Ele nos desafia a realmente crermos que, em função de nós agora sermos filhos de Deus, nós podemos e devemos acessar o seu trono. E nós temos direito nas bênçãos e promessas que o Senhor registra também no contexto das Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando você é filho, Deus te ouve. Entenda, toda a oração que você levantar, Deus ouve. Mas Deus não apenas ouve, porque no versículo seguinte, ele diz uma outra coisa
que ainda é mais tremenda. Ele diz: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus não apenas ouve, Deus concede. Deus responde. Deus abençoa. E aqui, João registra isso exatamente para que nós entendamos o privilégio que nós desfrutamos como filhos e também como nós agora como filhos temos livre acesso ao trono. Diz aqui que Deus não apenas nos ouve, mas que nós obtemos, isso é, que nós vamos receber das suas mãos aquilo que nós buscarmos na sua presença. Esse é o nosso Deus e esta é a beleza e é o propósito das Escrituras. A palavra de Deus é maravilhosa e o meu propósito nessa hora é desafiar você a mergulhar cada vez mais nessa palavra. Tem coisas ricas, tem coisas preciosas, tem coisas maravilhosas que fazem arder o coração da gente, porque são a revelação de Deus aos seus filhos. Deus quer que nós o conheçamos, que nós também saibamos o que agora é privilégio nosso por causa da fé, o que nós podemos desfrutar, porque temos comunhão com Ele por meio da fé. Certamente, Deus é um Deus rico e que disponibiliza coisas extraordinárias. Por isso, a minha palavra é: mergulhe cada vez mais nas Escrituras. O que está escrito aqui é precioso. Procure conhecer a revelação de Deus. Creia na revelação de Deus. Aplique na sua vida a revelação de Deus. E desfrute aquilo que Deus promete aos que são filhos e que andam na sua presença. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Tua palavra é vida. Meu Deus, a tua palavra, ela é o teu coração sendo revelado aos filhos através daquilo que está registrado nos livros da Bíblia. Pai amado, eu oro para que o Senhor desperte cada vez mais aqueles que estão conectados conosco nesta hora, para realmente lerem a palavra, para meditarem na palavra, para buscarem maior entendimento, porque quanto mais conhecerem as Escrituras, certamente mais experimentarão da tua presença, Deus, do teu amor, mais receberão as bênçãos que o Senhor tem prometido e que são exatamente para aqueles que creem no teu nome. Senhor, leva o teu povo a conhecer o Senhor cada vez mais através da palavra. Pai, desperta o teu povo, ajuda os teus filhos a reorganizarem talvez a sua vida para poderem ler mais as Escrituras, porque então haverão de crescer, haverão de se alegrar, porque o leque daquilo que Deus, que o Senhor oferece, certamente ficará claro diante dos seus olhos. E isso fará com que cada vez mais, Deus amado, essas pessoas crescerão na fé e cada vez mais poderão desfrutar daquilo que é seu direito como filhos do Todo-Poderoso. Pai amado, eu oro, colocando cada pessoa que está conectada conosco na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, semana temos atividades especiais. Na sexta-feira temos rede de casais. Convidamos todos os casais de todas as idades para estarem conosco. Vai estar ministrando o pastor Felipe Minho e a sua esposa. Queremos que será um tempo tremendo e poderoso. Não falte, especialmente nesse tempo em que a família está sendo tão bombardeada pelo inimigo. Sexta-feira. Domingo, aliás, no sábado, nós temos
o grupo dos jovens. Venha, seja abençoado, receba de Deus. E no domingo temos os cultos da família, 9 horas da manhã. E às 18 horas, não esqueça, 18 horas, também estará pregando no culto das 18 horas o pastor Felipe Minho. Será um tempo especial. Você é nosso convidado. Obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.